Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e a professora Viviana comandando esta nau que vai se debruçar, vai mergulhar sobre os textos dissertativos e argumentativos, né? Um gênero do discurso muito importante para vocês que estão saindo do ensino básico e estão prestes a prestar vestibular, provas como o Enem e até concursos públicos, por exemplo, né? A gente vai então reconhecer o objetivo do texto dissertativo e argumentativo num primeiro momento e num segundo momento vamos então diferenciar, reconhecer algumas estruturas deste tipo de texto, o assunto, o tema e a tese. E, finalmente, identificar a função da conclusão. Ela tem uma função dentro desse tipo de texto. Então, vamos juntos, sempre, né? Algumas perguntas retóricas norteadoras para mobilizar o nosso cérebro, para chacoalhar o nosso pensamento, né? Você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo? Será que já fez algum texto desse tipo? Será que ele é exatamente igual a qualquer outro texto de opinião? Bom, há uma sequência de questões aí, né? E nem todas merecem uma resposta mais detida. Mas sim, tenho certeza, ao longo de toda a vida acadêmica escolar de vocês, vocês produziram este tipo de texto, o texto dissertativo e argumentativo, porque ele é predominantemente escolar, ele basicamente só existe na escola, é um ensaio para outros textos que circulam na sociedade. Então vamos juntos ler a redação nota 1000 do Enem, né? Vamos tentar reconhecer o que faz deste texto um sucesso, de fato, atingiu a nota máxima e foi um texto escrito pelo Pedro Assaad Salom Moreira da Rocha no Enem de 2018, né? Então vamos juntos, né? As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Observem neste primeiro período, neste período que abre o texto, a contextualização, né? Uma espécie de recorte, uma primeira aproximação desse assunto e tema, né? Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais, né? Nós temos aqui agora a apresentação problemática do tema, né? Agora sim, recortando o contexto, nós estamos diante do tema. Este é um movimento muito interessante que o texto opera. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Estamos diante da tese, minha gente. É a visão que será defendida através de argumentos ao longo de todo o texto, né? Deve ser objetiva e desenvolver uma problematização da situação. É assim que nós construímos uma tese, né? Uma tese não deve partir do senso comum, ela deve se basear também num olhar crítico e argumentativo sobre a realidade. Então, do ponto de vista teórico, atentem ao nosso quadro, né? Você já leu um texto dissertativo argumentativo, não é mesmo? Sempre, muitos textos, né? Sabe quais são as suas partes, né? Os seus constituintes elementares? Pois bem, né? Nós temos o assunto, o tema, a tese, os argumentos e a conclusão. Esses são os constituintes deste gênero do discurso, né? Todo texto dissertativo argumentativo deve se realizar assim, deve atentar a essas estruturas elementares, né? O assunto e o tema têm uma relação de recorte, a tese de opinião, os argumentos de defesa lógica e racional, né? E finalmente a conclusão, que deve recuperar a tese, retomar a tese, mas isso a gente vai ver ao longo da nossa aula, né?
O assunto é todo aspecto relacionado à realidade sobre a qual se possa falar, por exemplo, né? A violência, a saúde, o meio ambiente, a religião, né? A partir do assunto é que surgem os temas. O assunto, por assim dizer, é esse recorte geral, genérico da realidade, né? O tema é um recorte mais específico, né? É a delimitação do assunto, ou seja, dentro de um mesmo assunto pode-se ter vários desdobramentos. Por exemplo, se o assunto fosse, por exemplo, violência, é um recorte amplo, esse é o assunto, né? Quais poderiam ser os temas que eu poderia desenvolver ao longo de uma produção como essa, né? A violência contra a mulher, por exemplo, né? É um recorte dentro da violência. Ou a violência no trânsito, né? Também é um outro recorte dentro desse assunto, né? A violência. Ou, finalmente, a violência contra os animais. Vamos então para a nossa primeira reflexão da aula, né? É a atividade 1 que traz o seguinte comando. A proposta de redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual seria o assunto e o tema, né? Observe que esta questão se desdobra em duas interrogativas e eu tenho certeza que vocês são capazes, relendo o enunciado, de responder essa questão. De qualquer forma, eu já volto com vocês comentando o gabarito. Vamos juntos, minha gente, retomar o enunciado da atividade 1. Essa é uma questão bastante delicada e muito importante para começar a nossa aula, né? A proposta da redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, um tema ainda muito atual, né? Qual seria o assunto?
e o tema, né? Justamente a proposta da redação tem uma relação sempre com o assunto e com o tema, né? Então, qual seria o assunto e o tema? Pois bem, né? O assunto são os dados na internet. Observe que ele é geral, né? Ele é genérico. Já o tema é uma especificidade deste assunto, né? A manipulação e controle de pessoas através dos dados na internet, né? Os famosos algoritmos que estão por aí nas redes sociais, volta e meia, né? É justamente sobre isso, então, que trata o assunto e o tema dessa proposta de 2018 do Enem, né? Então, o que é uma tese, minha gente, do ponto de vista teórico? Porque esse é o próximo elemento que vamos discutir ao longo da aula, né? A tese é a defesa de uma ideia expressa pelo autor do texto. É o posicionamento que alguém toma em relação a um tema, né? A tese não precisa necessariamente ser em primeira pessoa para que fique clara, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? É claro que ela também pode ser em primeira pessoa, né? Nós podemos ter no texto um eu, né? um eu que se projeta, né? Pronominalmente no texto, mas não necessariamente, né? Todo texto dissertativo argumentativo deve ter uma tese, ainda que não seja escrito em primeira pessoa, né? Então vamos retomar a nossa leitura, esta redação nota 1000, né? Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam a um indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico, evidenciando o supracitado ao livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano, né? Observem a presença dos argumentos, né? Sempre elegantes, né? Eles não partem de um dado simples, simplório do mundo, né? Eles não nascem do senso comum. Argumentos são sempre racionalizantes, né? Eles devem sempre, por assim dizer, articular ideias claras e objetivas e que se amparam no mundo real, na defesa de uma tese. Alguns tipos de argumentos para vocês, minha gente. Hoje a gente chama a antiga retórica de argumentação, né? Mas faz parte do antigo conceito, da antiga disciplina de retórica, né? E quando a gente estuda os argumentos, a gente percebe que existem vários tipos, né? Nós trouxemos aqui para vocês apenas alguns, né? O número 1, argumento de autoridade, sim, muito comum no meio jornalístico, né? Ele traz sempre uma figura especializada em determinado assunto ou tema, né? Às vezes um cientista, um professor acadêmico ou até mesmo uma autoridade legal, institucional do Estado, né? Há também o argumento por causa e consequência, o chamado argumento lógico, o argumento de prova concreta, né? Que às vezes parte inclusive do mundo real. O argumento de senso comum é o mais fraco, mas ele também é um tipo de argumento. O argumento por exemplificação ou figuração, entre muitos outros argumentos, né? E a gente vai agora tentar reconhecer justamente uma questão sobre argumentação, né? Releia. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico. Qual é o tipo de argumento utilizado neste trecho, né? Repensem aí, releiam o texto e eu já volto com vocês comentando o nosso gabarito.
Atentem ao comando da questão 2, minha gente. Releia. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico. Qual é o tipo de argumento utilizado neste trecho, né? Pois bem, a regra é clara, né? Um argumento de causa e consequência. O autor mostra o motivo pelo qual o controle de dados é uma ameaça e apresenta as consequências que é a privação da liberdade, né? Ou mesmo o uso indevido dessa suposta liberdade. O argumento de causa e consequência também é chamado de argumento lógico. Pois bem, minha gente, há uma sequência de movimentos no texto, por incrível que pareça, né? Embora o texto seja estático do ponto de vista visual, né? Ele opera uma sequência de movimentos do pensamento, né? Nós saímos do assunto, vamos para o tema, do tema nós recortamos a tese e vamos aos argumentos. Retomamos a tese e os argumentos o tempo todo, né? É essa sequência. Os argumentos trabalham, colaboram na defesa da tese. Então vamos voltar ao nosso texto. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Dessa arte, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico da população devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuições de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo, livre de influências, né? Em paralelo, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus usuários, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e exercício da democracia plena, né? Observem a conclusão e a proposta de intervenção, né? Neste tipo de texto é muito comum que a conclusão, além de retomar a tese, ela também vá além, ela proponha uma intervenção, uma suposta solução. Vamos então para a nossa atividade 3, a última reflexão da aula, né? Quais elementos são necessários, né, neste tipo de texto? Na introdução, o que é mobilizado? No desenvolvimento, também. E, finalmente, na conclusão, né? Como esses três elementos constitutivos se articulam dentro do texto dissertativo argumentativo. Pensem aí, eu já volto a responder junto com vocês essa questão teórica.
Gente, vamos juntos retomar essa questão teórica, né? É sempre necessário reler o enunciado para se responder com coerência e clareza ao que é pedido no enunciado, né? Quais elementos são necessários, então, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Como essas três estruturas se articulam textualmente, né? Pois bem, né? Na introdução, o autor contextualiza e apresenta o tema e introduz a tese. Geralmente a gente chama a introdução também, numa certa frase, de tópico frasal, né? Onde a tese está explícita para o leitor, né? Já no desenvolvimento, o autor apresenta argumentos diferenciados, como argumento de causa e consequência, o argumento de autoridade, o argumento de exemplificação e assim por diante, né? Já na conclusão, nós temos a retomada da tese e da proposta e também a apresentação da proposta de intervenção detalhada, né? O que fazer, com quem fazer e como fazer. É isso que vocês vão encarar no vestibular e no Enem. Vamos juntos então retomar o que vimos hoje, né? Apenas em 2 tópicos. Lemos uma redação do Enem, a nota 1000, e diferenciamos assunto, tema e tese, essas 3 estruturas centrais nesse tipo de texto. Num segundo momento, aprendemos também sobre os tipos de argumentos e como a conclusão apresenta uma proposta de intervenção comumente solicitada no Enem. Geralmente assim, é essa estrutura, é essa proposta, é esse o tipo de texto que vocês devem produzir no Enem. Minha gente, me despeço de vocês sempre com um abraço carinhoso. A gente se vê em breve nas nossas próximas aulas.